Galo fechou a preparação, hein? Pro duelo contra o Bragantino. Jogo dos invictos amanhã no interior de São Paulo. Fala aí, pessoal, tudo bem com você? Pessoal, rapidinho, já vou soltar o vídeo, né? Chegando com informações importantes do nosso Atlético. A gente vai estar aqui reagindo no vídeo da Itatiaia Esporte, pessoal, deixando os créditos aqui. Mas antes de soltar o vídeo, vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações, pessoal. Então bota o vídeo. Galo fechou a preparação, hein? Pro duelo contra o Bragantino. Jogo dos invictos amanhã no interior de São Paulo. A Itatiaia já aqui no Aeroporto Internacional de Confins, para acompanharmos também o Galão da Massa nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho vamos falar das possibilidades de time, a volta dos titulares para o Galo ir com força máxima, com o que tem de melhor para esse compromisso aí no interior de São Paulo. Mas vamos trazer aqui trechos da entrevista que foi espetacular com o Gustavo Scarpa, o camisa 10 do Galo. Ontem recebemos o Gustavo Scarpa na mesa redonda do Atlético na Itatiaia. Quem não viu, vá lá. Tá no YouTube da Itatiaia, a entrevista completa, e a gente vai trazer alguns trechos do Gustavo Scarpa. Primeiro falando aqui conosco sobre esta situação dele não ser titular do Galo, principalmente nesse início de ano, se isso incomoda. O Sampaoli disse que para jogar ali mais centralizado, ele precisa ter mais ações defensivas. Com a palavra, o camisa 10, Gustavo Scarpa. Eu acho que todo mundo tem o que melhorar, né? Comigo, obviamente, que não é diferente. Então, minha principal característica é nítida, que não é a parte defensiva. Porém, no futebol moderno é necessário defender muito bem. E eu acho que muitos treinadores já confiaram em mim, como lateral esquerdo. Eu joguei 2024 praticamente todo numa linha de 5, então acho que parte defensiva, assim, talvez não seja tanto o problema, né? Não tem problema algum em marcar e tal. Mas como eu sempre digo, a escolha final é do treinador. Às vezes quando a gente é substituído e, sei lá, joga um copo ou se manifesta de alguma forma, é coisa do momento. Porém, no final de tudo, o que importa é a decisão do treinador, e a gente respeita. E minha principal função aqui é trabalhar todo dia, dar o meu melhor, e nas vezes que eu for solicitado, tentar desempenhar o máximo possível. O Scarpa garante ao torcedor do Galo que está feliz no clube e, inclusive, destaca algumas melhorias na estrutura do Atlético, que está deixando ainda mais motivado para esse ano. Esse ano, estou um pouco mais feliz com tudo que o clube vem fazendo, né? Apesar de algumas pendências financeiras, o clube tem se movimentado com reformas na academia, com reformar o vestiário. Então o clube realmente está se mexendo, está tentando se ajeitar, e isso para nós conta muito, né? Então eu realmente estou feliz aqui, minha família está feliz aqui. Difícil, mano, ser mais direto que isso. Tá, então, Gustavo Scarpa, eu vou rolar a bola pra você, Thiago Reis. O Scarpa, pra muitos torcedores, tem que ser titular desse time do Sampaoli. Ô, Nath Fiuza, meio-dia com mais 10 minutos. E aí, o Scarpinha tem que ser titular, merece já essa vaga pro Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Nath. Boa tarde, Thiago. Viu? Um prazer falar com você. Bem-vindo de volta das férias. Meu abraço a todos que nos acompanham também aqui no Rádio Esportes. Eu acho que o Scarpa é um meio campista de muita qualidade. Ainda que tenha aquela jogada tradicional ali que todo mundo já espera mais ou menos o que ele vai fazer, né? Receber, cortar ali pra dentro pra fazer um cruzamento. É uma jogada que funciona muito, né? Prova disso é que ele já deu assistências também nessa temporada, ainda que na condição de reserva, entrando no decorrer dos jogos. Mas eu acho que é preciso, de fato, pensar a equipe como um todo, né? Como um coletivo que tem que funcionar com e sem a bola. Então, se o Sampaoli tem entendido ali que talvez o Vitor Hugo, né? Nessa posição mais centralizada, entrega mais também na recomposição, é um processo que o Scarpa vai ter que se adaptar pra poder brigar por esse espaço no time. O Vitor Hugo, né, me refiro aqui ao Vitor, né, melhor dizendo, que foi contratado recentemente e que vem de boas apresentações no Atlético. Eu só acho que pra escolher entre Bernard e Scarpa, por exemplo, na última partida com os titulares, o Dudu jogou na esquerda, o Bernard jogou na direita. Se tivesse que escolher alguém pra então atuar aberto pela direita, eu escolheria o Scarpa e não o Bernard. Acho que agrega mais até pela característica. Se for pra jogar como um meia central, aí entendo o lado do Sampaoli de também pensar o jogo sem a bola, que o Vitor Hugo tem entregue mais neste momento. Mas até gravei uma coluna ontem, Thiago, que falava não só do Scarpa, mas de alguns outros jogadores que estão na condição de reservas nesse momento, como o Coelho, como o Reinier, mas que estão entrando e ajudando muito o Atlético. E isso mostra como o elenco tá mais forte pra essa temporada, né? Antes, até na reta final do ano passado, o Sampaoli olhava para o banco, era Biel, era Júnior Santos, enfim, alguns jogadores que a gente sabe que não agregam muito, que não passam confiança. Hoje ele tem colocado Reinier, tem colocado o próprio Coelho, que briga pra ser titular, o Scarpa a mesma coisa, e eles estão conseguindo contribuir. E isso acirra também a disputa ali interna, o que é sempre muito benéfico pro grupo, né? É isso, Nath. Agora, esse Vitor Hugo, o Nath Fiuza, eu tava de férias, acompanhando um pouco, deu uma boa desligada. Rapaz, ô Nath, onde eu passei a toa? Thiago, esse Vitor Hugo é bom, hein? Esse Vitor Hugo é bom. É isso tudo, Nath? Chegou impressionando assim? Chegou impressionando. De fato, é aquele dos jogadores anunciados pelo Atlético até então, naquele momento, né? Já tinha anunciado o Renan Lodge, enfim, já tinha anunciado o Maicon, que é um cara de muito mais experiência, né? Um capitão lá do Corinthians, recém-campeão da Copa do Brasil. O Vitor Hugo era o menos badalado deles, digamos assim, né? Mas aí, quando chegou, era contratação. Mas agora acho que já virou, de fato, um reforço. Ele tem ajudado o time nessa dinâmica do meio-campo. O Atlético é uma equipe que, desde a temporada passada, sofria, né? Com essa bola passando pouco pelos homens de meio. Era muitas vezes a bola direta do Everson buscando os atacantes, que continua sendo um recurso importante, até pra não ousar demais na saída de bola com os zagueiros, que por vezes não tem tanta qualidade assim no passe pra sair jogando. Então, essa bola longa do Everson é sempre uma alternativa positiva. Mas o time tem que ter outros encaixes, tem que ter outro repertório, e o Vitor Hugo tem ajudado nesse meio campo, porque tem um bom passe, enxerga o jogo ali de frente e tem aparecido também pra finalizar, né? Já fez gols, enfim, é um cara que tá sempre ali na área, aparece como esse elemento surpresa, tem ajudado o Atlético. Foi um pedido do Sampaoli, que desde a época do Flamengo elogiava. Me relembro de uma entrevista coletiva, num jogo que ele entrou e foi muito bem, e falava, olha, eu vejo o Vitor Hugo com uma condição aí de ser um Arrascaeta, daqui a pouco ser um Everton Ribeiro, citando a característica dele de enxergar o jogo, de clarear jogadas, de encontrar espaços, né? É claro que não tá ainda, ao meu ver, no nível desses dois atletas que citei, mas é um cara que tem características muito interessantes. A torcida do Galo tá empolgada com o Vitor Hugo. Eu cheguei na pelada do
Alface domingo, todo mundo, Vitor Hugo. Vou ficar de olho nele, pode deixar o Vitor Hugo agradando a torcida do Galo. E aliás, a Nath falou que ele deu uma encorpada no meio campo. Já o Cláudio Rezende tem uma notícia ruim, hein? Uma notícia ruim, hein? Um jogador importantíssimo do Galo, lesionado, vai ser desfalque no Atlético pra sequência da temporada. E agora, Cláudio, preocupação no Galo, Cláudio. O que tá pegando com o Alexander, Rezendão? Não é possível. O Alexander é muito bom de bola. Ele é muito bom de bola, mas tá machucado. Lesionou ano passado, ele já ficou um tempão fora. Machucou de novo o Alexander, Cláudio. É uma preocupação mesmo. O volante Alexander vai ficar fora do Galo aí por um tempo por conta desta lesão grave no joelho esquerdo que ele sofreu no jogo contra o Pouso Alegre, ainda no primeiro tempo. O Galo divulgou o resultado dos exames de imagem que mostraram uma ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Não vai precisar de cirurgia, não é aquela lesão de joelho mais complicada, a LCA, que tira o jogador aí por, no mínimo, 9 meses, mas no caso do Alexander, ano passado ele teve uma lesão parecida no joelho direito no jogo contra o Bolívar pela Copa Sul-Americana, mas naquela ele não teve ruptura total, ele ficou fora um mês. Então, com base de comparação, o Alexander vai ficar fora mais tempo do que isso, então vai desfalcar o Galo aí por um período interessante, né? Importante o volante Alexander. Agora amanhã, o São Paulo vai contar com as voltas de Hulk e companhia. Ele preservou titulares do jogo contra o Pouso Alegre, ele não levou para o sul de Minas nem o Hulk, nem o Dudu, nem o Bernard, Renan Lodge, Maicon e Júnior Alonso. A tendência é de que todos eles estejam entre os relacionados. O Atlético viaja hoje à tarde. Sai aqui de Confins em voo fretado às 4 horas, vai para Campinas, aeroporto Viracopos, e de lá segue para Atibaia. O time vai ficar concentrado no Atibaia Residência, é um resort em Atibaia, fica bem próximo à cidade ali vizinha, a Bragança Paulista. Thiago Reis. Boa, Cláudio, eu vou trazer o João Vitor Xavier e também o Marques, analistas da Itatiaia, para falar sobre essa ausência, essa baixa do Alexander. O Atlético já falava, né, na possibilidade, na necessidade de um volante a mais no elenco. Será que agora vai precisar de mais 2 volantes? Ou que já era urgente, virou uma emergência para ontem, essa chegada do volante? Começa com você, João Vitor Xavier. Um abraço. O que você pensa aí da lesão do Alexander? Que baixa importante, hein, João? Ô, Thiago, se isso já era um problema no Atlético, o problema se agrava, né? Porque estamos falando de um setor do Atlético que é problemático desde o ano passado. O Atlético tem dificuldade com volantes e, aliás, o Atlético tem dificuldades com o seu setor defensivo. Eu já vinha falando aqui da necessidade do Atlético reforçar a sua defesa, buscar pelo menos mais um grande zagueiro, até porque é importante também o clube dar oportunidade para os jogadores da base, para quem vem de baixo, então não adianta contratar todo mundo e nunca ter espaço para revelar jogador. Então eu defendo que o Atlético contrate pelo menos mais um bom zagueiro para ter um reforço importante num setor que foi complexo para o Atlético nas 2 últimas temporadas. E o mesmo vale, Thiago, para a questão da cabeça de área, do volante, né? O Alexander é um bom jogador, é um jogador que a torcida do Atlético já vinha cobrando um protagonismo maior dele, uma parte importante da imprensa também já vinha cobrando esse espaço maior para ele. E é uma pena essa contusão dele, não é uma contusão simples. Estamos falando aí de um tratamento que deve ser conservador, mas mesmo assim, estamos falando aí de um primeiro semestre perdido para esse jogador. Tendência é de voltar, muito provavelmente, pela experiência que a gente tem desse tipo de lesão, de acompanhar tantos anos o futebol, a tendência é que volte depois da Copa do Mundo, né? Então, estamos falando de 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. Uma já se foi, são agora 17, pro Atlético ficar sem um jogador importante numa posição estratégica. Então acho que é outro foco de atenção pro Atlético na temporada. Se o Atlético precisava de um zagueiro, precisa agora de um zagueiro e de um volante para ajustar o seu setor defensivo, que precisa ser reforçado e fortalecido para a temporada. Thiago, deixa eu dar um recado para você, um recado da 7K. A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é uma emoção única, e com a 7K tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos com contra-ataque, você tem provedor com transmissão ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí, tá na sua tela também, 7k.bet.br, 7k.bet.br, a bet do Hulk, rapaz. Joga com responsabilidade para maiores de 18 anos, portaria SPAMF 322 de 17/2/25, Thiago. Boa, João Vitor Xavier, também quero a opinião do craque, o Lê Marques. Marques, que baixa importante, sentida, né? Sentida essa ausência. O Alexander não era um titular absoluto, mas sempre aproveitado, e justamente no momento em que vai engrenar a temporada, uma baixa pro meio campo. Será que busca outro volante? Como é que você encara essa notícia ruim hoje pro torcedor do Galo, Lê Marques? Um abraço. Fala, Thiago, tá bom? Tivemos um final de semana com uma lesão importante, né, do atleta Alexander, após uma entrada mais dura, que é do jogo também, né, Thiago? Ele levou a pior e saiu amparado pelo departamento médico, não estava conseguindo nem descer as escadas para os vestiários, né? Aquilo me deixou muito preocupado. Uma cena que, de fato, mexe com quem gosta da bola, né, com quem foi ex-atleta, com quem está no dia a dia do atleta profissional, né? E de fato, havia uma apreensão pelo grau desta lesão, né? Dos males, o menor, Thiago, podia ter sido um LCA, né, que te deixa no estaleiro por 8, 9 meses. Ele teve uma lesão importante no joelho, mas com um tratamento conservador, 2 meses e pouco, ele está retornando novamente às suas atividades. Tomara que seja assim e que volte forte, né, para a sequência da sua carreira. Independentemente desta lesão, o Atlético já estava no mercado à procura de um primeiro volante. Quer dizer, não é por conta da lesão do Alexander que o Atlético tem que se fazer nessa hora uma urgência para a contratação deste atleta, que hoje, infelizmente, não faz parte do quadro de profissionais do Clube Atlético Mineiro. Há esta necessidade de se reforçar nesse setor, mesmo porque o Alexander vai ficar por volta de 2 meses e meio afastado, e um primeiro volante agora é fundamental. O Atlético, nessa ausência do Alexander, já conta ali no setor com Alan Franco e Maicon, que numa necessidade, numa emergência, pode até fazer esta função
construção na frente dos dois zagueiros. O Atlético está jogando com a linha de 4 e o encaixe deste volante entre os zagueiros para dar saída de bola. Mas é fundamental nesta hora, Thiago, você de fato atacar o mercado e trazer esse atleta para reforçar o elenco. Eu acho que está até havendo uma morosidade nesta hora, porque é um atleta difícil de se encontrar, né? E o Atlético tem que ser criterioso para vir e chegar aqui um jogador que de fato assuma essa função e seja um titular absoluto. Contratar só mais um para estar aqui, eu não concordo. Tem que ser um cara absoluto que chegue e domine aquela posição, já que o Atlético tem esta necessidade. Assim como hoje também tem se falado muito de mais um zagueiro, né? Eu acho que fundamental nesta hora, chegar de um primeiro volante e trabalhar o mercado para trazer mais um zagueiro para se fazer esse time ainda mais forte na temporada, meu velho. Amanhã já tem jogo de novo, é a sequência do Campeonato Brasileiro, lá em Bragança. Abraço. Outro Marques, você lembra um detalhe importante, né? Muita gente acusando aqui o jogador da entrada, da lesão do Alexander. Foi sim uma entrada forte, mas eu também acho, eu tô com você, acidente de trabalho. E a lesão que ninguém tem, dói demais, viu, gente? Esse colateral medial dói demais. 2 meses pro Alexander fora, ele vai perder aí umas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Com o calendário como está, né? É uma ausência muito importante. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!